Amados, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro também Isaías. Vamos de Isaías hoje, só 10 capítulos à frente, Isaías 53. A pergunta que eu vou querer fazer para você hoje é simples. Quem acredita em promessa de Deus? Acredita mesmo? Tem certeza? Acredita mesmo? Então vamos ver daqui um pouco. Isaías 53, versículo 1, amém? A palavra ela nos diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Feche os teus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na tua casa. Nós estamos, meu Deus, diante da tua presença, e isso, Senhor, nos leva a termos temor, porque nós cremos num Deus único, num Deus soberano e num Deus que se faz presente, porque a tua palavra ela nos diz que basta 2 ou 3 pessoas estarem reunidas em teu nome, e o Senhor já está lá, e o Senhor está neste lugar, porque Pai, nós estamos unidos aqui num propósito, nós estamos aqui no nome de Cristo. Então vem com teu Espírito Santo nessa noite, tocar na nossa mente, e tudo aquilo, Senhor, que tenta nos impedir de vermos a tua glória e a tua graça, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que está travando o nosso coração, nós declaramos agora por palavra que caia por terra, para que o Senhor venha tocar poderosamente sobre as nossas vidas, e que a tua presença seja real e verdadeira, e que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga glória a Deus, e toma teu assento em nome de Jesus. A pergunta que eu fiz para você, já para colocar uma dúvida, às vezes a gente diz assim, vou colocar uma pulga atrás da orelha, né? Eu já quis colocar um elefante atrás da tua orelha. Você realmente crê nas promessas de Deus? Porque às vezes a gente diz que crê, mas às vezes a gente vive como se não cresce. Quem já não escutou de repente pessoas falar, dizer assim, eu não acredito em Deus, eu não creio em Deus. Tem gente que se tu falar em Deus, tu convidar para vir na igreja, quer briga. Tu escutar uma pessoa que não conhece a Deus falar que não acredita, até é normal. Sabe o que é estranho? É pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a Cristo, que conhecem a palavra, que já viveram até milagres,
e não crer em todas as promessas de Deus. Porque se eu já conheço, como que eu não vou crer? Se eu já tive experiência, como que eu vou duvidar que tem coisas que não vão acontecer comigo? Se eu já tive relacionamento com Deus, como que eu posso olhar para algumas promessas que a Bíblia me faz e eu pensar assim, eu acho que isso aqui não é para mim. Isso aqui é lá para fulano. Porque para mim não, para mim isso aqui não vai acontecer. Na minha vida isso aqui não vai dar certo. Na minha casa, na minha família, não, a minha casa não é abençoada, não. Não, a minha casa nem vai ser abençoada, meu casamento está uma coisa. Dá vontade de largar tudo, parar, abandonar, dizer assim, me sumir, que é a melhor coisa que eu tenho para fazer. Quantas pessoas pensam isso? E quantas pessoas falam isso e conhecem a Deus? Sabe isso, o que isso significa? Que a pessoa está dizendo assim, eu não acredito nas promessas de Deus, por causa dos problemas que eu estou passando. Uma pergunta simples, quem não enfrenta problema? Quem não enfrenta luta? Quem já não passou ou está passando por uma depressão, por uma desilusão, por um trauma, por algo que aconteceu de uma forma inesperada e você não sabe o que fazer da sua vida? E aí você fica pensando, e agora o que eu faço? E aí sempre vem aquela ideia, desiste, abandona, porque esse é o caminho mais fácil. Pode parecer, mas não é o caminho mais fácil. O que eu quero que você entenda nessa noite é algo muito simples. Como que nós vamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida? E o que é viver o extraordinário de Deus na nossa vida? É simples, é ver todas as promessas sendo cumpridas na nossa vida. É ver os milagres acontecendo, não na vida do outro, mas ver o milagre acontecendo na minha vida. Não ver as promessas acontecendo na casa do outro, na família do outro, não ver isso acontecendo na minha casa, na minha família. Não é contar a bênção ou o milagre dos outros, é contar as suas próprias bênçãos. Não é contar, o fulano foi curado, o ciclano foi liberto, lembra do fulano que estava no último de depressão e Deus restaurou? É você dizer assim, eu estava assim e Deus mudou a minha vida. É você ser um testemunho vivo daquilo que a Bíblia promete para você. Não é daquilo que o pastor promete, porque eu não prometo nada para você. A única coisa que eu prometi foi o meu coração para minha amada. Fora isso, não prometo nada. E já está de bom tamanho. Ela só pegou o coração, o resto vem de brinde. O que eu quero que você entenda é isso. A promessa aqui, o texto que nós lemos está falando sobre uma promessa. Esse relato do profeta Isaías, no capítulo 53, ele está falando de uma promessa. E que promessa era essa? Que um dia o Messias viria. Mas aqui não está falando sobre a promessa da vinda do Messias. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, aí fala da promessa do Messias, que diz assim, coloca lá para nós. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e Príncipe da, e às vezes tudo que nós estamos querendo é um pouco de, e às vezes é o que a gente não tem. E a promessa de que quando Jesus Cristo viesse, que Ele nos daria a sua paz. Essa promessa aqui está no início do livro de Isaías. E Ele prometeu, e aí a Bíblia vai dizer, lá no Evangelho de Marcos, o que diz em Marcos capítulo 2, versículo 11. Olha o que acontece. A ti te digo, levanta-te. Não é esse aí. Marcos, vamos lá.
acho que é Mateus, agora eu me confundi. Errei o livro. O que eu quero falar para você é quando tá os pastores no campo. Depois a gente vê ele. Os pastores estão no campo. Aparece um anjo para eles e o que diz? Alegrem-se. Hoje nasceu em Belém o Filho de Deus, a saber, o Salvador. Essa era a promessa. A promessa de quê? A promessa de Isaías, que o Salvador nasceria. E quando inicia um Novo Testamento, inicia como? Inicia falando a respeito do nascimento de Jesus. Qual versículo? 2:1? Tá. Se achar o versículo, diz que a gente coloca ali. Essa era a promessa. A promessa foi falada e foi, diga, cumprida. Só que aí anos mais tarde, um pouco mais tarde, o profeta Isaías fala outra promessa, e a promessa é a do capítulo 53. E a promessa do capítulo 53 era um pouquinho mais difícil do que o nascimento. Seria a morte de Jesus. E o profeta Isaías, ele consegue descrever a morte de Jesus Cristo com uma excelência, que para muitos teólogos, a parte final do livro de Isaías é como se fosse um quinto evangelho, porque ele descreve todo o martírio de Jesus. A pergunta é, Jesus Cristo foi para uma cruz ou não? Ele cumpriu o que Isaías falou? Cumpriu. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é por que muitas vezes nós olhamos para algumas promessas da Bíblia e não acreditamos? Por que para algumas partes da Bíblia nós achamos que ela não vai se cumprir? Ele falou do nascimento, aconteceu. Ele falou da morte, aconteceu. Só que Jesus Cristo mesmo fez muitas promessas. Ele disse, por exemplo, eu vim para dar vida e vida em... É promessa de Jesus para a tua vida. Amém? Ele diz, eu vim para fazer de vocês mais do que vencedores. É promessa para a tua vida. Só que às vezes nós não estamos vivendo assim. Nós não estamos vivendo uma vida abundante e não estamos vivendo como vencedores. E aí olhamos para a nossa vida e dizemos assim, mas eu acho que isso aqui não vai acontecer para mim. Eu nasci para sofrer. A minha vida nasceu para dar errado. Eu já fiz de tudo. O que eu quero te dizer, entenda uma coisa, às vezes as pessoas dizem assim, eu já fiz de tudo para dar certo e não deu. Você fazer de tudo para dar certo sozinho é uma coisa. Você fazer de tudo para dar certo e ter Deus do teu lado é outra totalmente diferente. Porque quando você colocar a tua vida nas mãos de Cristo, quando você entregar a tua vida para Ele, quem vai começar a guiar os teus passos é Ele. Quem vai te mostrar o caminho é Ele. E quem vai te levar para as bênçãos e para as promessas é Ele. O que eu quero que você entenda, que o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 53, no versículo 1, ele faz duas perguntas. Ele vai dizer assim, quem creu em nossa pregação? Ele está perguntando quem creu naquilo que foi pregado. Quem creu nas promessas? Quem creu naquilo que foi falado? Aí depois ele vai dizer, e a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor foi revelado a todos. O braço do Senhor seria o quê? A salvação. Cristo veio para salvar a todos. Mas a pergunta é, então, por que todos não estão sendo salvos? Por que todos não estão sendo abençoados por Deus, se Jesus Cristo veio para todos? Porque nem todos creem. A palavra, o próprio Isaías disse, quem creu na nossa pregação? Muitas pessoas hoje ouvem a pregação. Hoje muitas pessoas escutam, sabem do Evangelho, mas não creem. Muitas pessoas conhecem, escutam as promessas de bênção, mas se eu não crer, como que eu vou viver? Se eu não acreditar, como que eu vou desfrutar do que a Bíblia fala para mim? Se eu não começar a entender que Deus tem o melhor para a minha vida, como que eu vou começar a viver esse melhor? Muitas vezes, amados, as coisas não estão acontecendo na nossa vida,
Não é porque Deus não quer fazer. Não é porque tem pessoas que estão querendo nos atrapalhar. Não é porque o inimigo está fazendo de tudo para me destruir. Às vezes o maior adversário nosso somos nós. O que eu quero que você entenda é isso nessa noite. O próprio texto ali, ele vai nos dizer, quando Isaías está falando a respeito de Jesus, lá no versículo 3, ele diz assim, ó, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Como um de quem os homens escondem o rosto, e era desprezado. Olha o que ele está dizendo, desprezado, rejeitado, sabe o que é sofrer. E a pergunta que eu faço para você, será que você não está vivendo assim? Será que você já não passou num momento na tua vida onde você se sentiu desprezado? Onde você se sentiu rejeitado? Onde você viveu um período de dor, de tristeza? Parece que o deserto ele não acaba. E aí a pergunta que eu faço para você é, você acha que Jesus não sabe o que você está passando? Você acha que Jesus Cristo não conhece a tua dor? Você acha que Jesus Cristo não conhece a tua vida? Aí de repente você vai pensar assim, então se Ele conhece a minha vida, por que Ele não faz nada? Se Ele sabe que eu estou sofrendo, se Ele sabe que eu estou no fundo do poço, se Ele sabe que está dando tudo errado na minha vida, então se Ele é Jesus, por que Ele não faz nada? Porque você muitas vezes não acredita. Porque muitas vezes Jesus Cristo está querendo mudar a tua história e você está dizendo assim, não, deixa que eu cuido da minha vida. E enquanto que você manter Ele longe de você, nada vai acontecer. Porque não tem como nós desfrutarmos das promessas, se eu não tiver o dono da promessa. Não adianta eu querer que Deus faça tudo sem eu acreditar nele, não vai dar certo. O primeiro passo se chama fé. Eu preciso crer. Diga comigo, eu preciso crer nas promessas de Deus. Esse é o primeiro passo para que as coisas comecem a acontecer na minha vida. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus Cristo e ter Ele no comando de tudo. E quando eu entender isso, e quando eu colocar isso na minha vida, aí você vai saber que Ele está fazendo tudo, sabe por quê? Porque Ele vai olhar para o teu coração e vai dizer assim, sabe essa dor que tu está passando? Deixa que agora eu vou resolver. Sabe esse problema que tu está enfrentando há anos na tua vida? Deixa agora comigo. Quantas vidas nós temos aqui que foram mudadas por Jesus? Quantas pessoas que chegaram um dia nessa igreja com a sua vida arrasada, com a sua vida destruída, família destruída, no fundo do poço, mas conheceram a Cristo, e quando conheceram a Cristo, o que aconteceu? Ele mudou. Ele mudou a história, Ele mudou a dor, Ele mudou o sofrimento. Por quê? Porque Ele conhece, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é ser desprezado, Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele sabe o que é padecer. Você se engana se você acha que Ele não conhece a tua dor. Ele conhece a tua dor, porque Ele já sofreu por mim e por você. Mas sabe qual é a promessa que a Bíblia diz? Olha o versículo 4, presta atenção. Certamente Ele tomou sobre si. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Ele quer chegar na tua vida, quer chegar na minha vida e quer pegar todas as nossas dores, todos os nossos problemas e dizer assim, deixa que eu vou carregar isso. Tu não precisa mais sofrer, tu não precisa mais carregar essa dor, tu não precisa mais carregar essa tristeza dentro do teu coração, tu não precisa mais carregar esse sofrimento na tua vida, deixa que eu carrego isso por ti. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Às vezes nós estamos nos sentindo assim, como se o mundo estivesse conspirando contra nós, como se o mundo tivesse se organizado para fazer com que tudo desse errado na nossa. Aí a gente pensa assim, agora tudo está dando errado. Agora Deus não sabe quem eu sou. Agora Deus não sabe o que eu estou passando. Você acha que um dia Jesus Cristo também não se sentiu assim? Sentiu.
Um dia Deus teve que desamparar Jesus Cristo. Um dia Deus teve que virar as costas para o seu filho. Porque se ele não fizesse isso, Cristo não morreria na cruz. Porque o Pai não deixaria. Ele teve que deixar o filho sozinho, para que morresse por mim e por você. Sabe o que diz em Mateus 26, 46? Não, mas não acredito que tem mais um errado. Ah, não. Eu errei mais uma. As minhas anotações estão tudo erradas hoje. Mateus 26. Essa eu vou ter que achar. Cadê? É o 27. É o 27, perdão. Mateus 27. 46. Desculpa aí, igreja. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabe o que é ser desamparado. Jesus passou, foi preso, foi julgado, foi condenado, foi espancado, foi humilhado, foi colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele teve que carregar aquela cruz até o alto do Gólgota. Lá ele foi pregado. Depois de ser pendurado, as pessoas riam, zombaram, debocharam. E depois que ele olhou para tudo aquilo, ele disse assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas ali naquele momento a Bíblia vai dizer que ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E aí a Bíblia diz que assim ele entrega o seu espírito. Sabe por que ele entregou? Porque ele te ama. Sabe por que ele entregou? Porque ele tem o poder. Ele tem o poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele desceu no inferno, tomou a chave do inferno e da morte e voltou. 3 dias depois ele ressuscitou. Ele foi desamparado porque era necessário. Mas hoje nós só vivemos desamparados se nós quisermos. Hoje, entenda uma coisa: ele fez de tudo para andar do teu lado. Ele fez de tudo para caminhar com você. Ele fez de tudo para que a tua vida valesse a pena. Ele fez de tudo para que você conseguisse vencer. Ele venceu na cruz tudo o que eu preciso, tudo o que você precisa. Ele conquistou, sabe aonde? Na cruz. Ele já conquistou a minha bênção. Ele já conquistou a tua bênção. Ele já conquistou a promessa que eu preciso. E ele conquistou a tua promessa que você precisa. Ele lá na cruz, ele conquistou o milagre que nós precisamos. Lá na cruz ele conquistou a cura que nós precisamos. Lá na cruz ele conquistou a libertação que nós precisamos. Lá na cruz ele conquistou a transformação que eu e você precisamos. Na cruz ele conquistou a nossa salvação. Porque é através dele que hoje eu e você podemos ser salvos. Mas pastor, de repente, por que eu não estou vivendo isso? Por que tem pessoas que não estão vivendo isso? Hebreus capítulo 3, versículo 7. Essa está certa. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Um dia, amados, Deus olha para o seu povo, escravo no Egito, 400 anos. E quando o povo clama, Deus envia um libertador. A Bíblia diz que Deus tira aquele povo com mão forte do Egito e humilha aquela nação
que humilhou o povo dele por 400 anos. Deus pega aquele povo e conduz pelo deserto, suprindo tudo o que eles precisavam. Comida, bebida. Deus colocava uma nuvem no céu para que desse sombra, para eles poderem caminhar no sol durante o dia. À noite, a Bíblia diz que aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo para aquecer, porque a mudança de temperatura no deserto é muito brusca. É um sol escaldante de dia e muito frio à noite. Deus tinha o cuidado de colocar uma nuvem para fazer sombra de dia, e tinha o cuidado de colocar uma coluna de fogo para aquecer durante a noite. E aí a Bíblia vai dizer que eles vão até o Jordão, e aí quando eles chegam lá, diz assim, ó, Deus para eles, está vendo aquela terra lá? Lá é a promessa que eu prometi para vocês. É só vocês entrar e tomar posse. Deus conduziu o povo até ali. E quando Deus disse assim, vão lá, tomem posse da bênção. Aquela terra lá emana leite e mel. Aquela é a melhor terra que existe, e eu preparei ela para vocês, está lá, só ir lá pegar. O povo olhou, não quero não. E voltou para onde? Diga, o povo voltou para o deserto. Por quê? Porque endureceram o coração. Por que a nossa vida muitas vezes se torna um deserto? Porque o nosso coração está fechado para Deus. Porque o nosso coração está nos afastando do Senhor. Coloca o versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus. Um coração mau, sabe o que significa? Um coração mau e infiel, um coração duro. Alguns dias atrás nós damos um seminário aqui na igreja sobre coração duro como uma pedra. E quando a Bíblia se refere a um coração duro como uma pedra, a Bíblia fala a respeito de um coração mau. A Bíblia fala a respeito de um coração que é infiel a Deus. Isso significa o quê? É um coração que não consegue ser fiel a Deus por inteiro. É fiel aqui, mas ali não é. E aí a Bíblia está dizendo, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar. Sabe o que acontece quando o nosso coração se torna duro? Nós nos afastamos de Deus. E quando eu me afasto de Deus, sabe o que acontece? Eu não vivo as promessas de Deus. Quando eu me afasto de Deus, eu não vivo o melhor de Deus na minha vida. Coloca o outro versículo. O 13. O outro, né? Antes exortai-vos uns aos outros. Quanto? Quando? Todos os dias. O que é exortar? Chama a atenção desse povo aí para não ter o coração duro. É chegar e dizer assim, ô irmãozinho, por que está falhando no culto? Ô irmãozinho, isso aqui está pecado. Não é julgar, mas exorta, chama a atenção, cuida para que não caia. Você tem que começar a fazer isso na tua casa. Quando um da tua casa começa a se desviar, você tem que chegar e falar, ei, chama a atenção. Por que está parando de ir na igreja? Por que está parando de orar? Por que está parando de buscar Deus? Exorta. Quando? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do quê? Pelo engano do quê? Quantas pessoas você conhece que eram fiéis a Deus? Firmes na presença do Senhor. Mas aí parece que foi enfraquecendo, murchando, se afastando e simplesmente agora, cadê o fulano? Não sei, não aparece mais. O que o pecado fez? Endureceu o coração e afastou de... O que o pecado faz na nossa vida? Ele nos destrói. Ele nos afasta da presença do Pai. Ele nos impede de vivermos as promessas de Deus. Ele faz com que nós olhamos, mas não enxergamos. É como se estivéssemos cegos. Aí você olha para a sua vida e você diz assim, mas o que eu estou fazendo de errado?
Eu estou tentando fazer tudo certo. Não sei, eu não estou vendo nada que eu estou fazendo de errado. Cego não vai conseguir enxergar. Se eu dissesse para você, Daniel, fecha os teus olhos, te levanta da onde tu está e sai lá na frente. Tu acha que tu ia conseguir? Ia dar uns 4, 5 bicos por aí. Ia bater uns 2, 3, ia cair de repente. Dar uma testada. E dificilmente tu ia acertar o caminho. O cego, ele tem um ouvido muito bom para se direcionar. Mas qualquer um de nós, se fecharmos os nossos olhos e tentarmos fazer as nossas coisas do dia a dia normal, que estamos acostumados a fazer, você vai ver que vai fazer tudo errado. Às vezes a nossa vida está assim. Mas eu estou fazendo tudo certo. Mas eu estou cego. O pecado me cega. Coloca o 14 agora. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Nós somos chamados para participar do reino de Deus junto com quem? Com Cristo. Cristo disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o Espírito Santo. E quando eu for para o Pai, eu vou preparar, sabe o quê? A morada de vocês. Hoje Ele está lá preparando a minha morada e a sua. Hoje nós somos participantes de Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança se você permanecer firme, você é participante de Cristo. Você vai ver as promessas se cumprir na tua vida. Você vai ver as bênçãos acontecerem na tua vida. Você vai ver os milagres acontecerem na tua vida. Mas para isso você precisa permanecer firme porque se eu não permanecer firme até o fim, eu não vou chegar no final. Não adianta eu iniciar bem. Não adianta eu ir até o meio bem. Mas aí desistir. Eu não concluí. Tem ali um caminhoneiro. Aí diz assim, vai lá em São Paulo, e aí tu sai a 1000. Aí quando chega lá por Paraná, estou cansado, vou ficar aqui dormindo. A viagem concluiu? Não, o destino era, mas o fulano saiu tão bem. Quanta gente inicia bem? Quantas pessoas iniciaram bem, mas pararam? Se nós não permanecermos firmes no princípio, o princípio é isso aqui, ó. O princípio é a palavra. Se nós não permanecermos firmes nisso aqui, nós não vamos ir até o fim. E se nós não irmos até o fim, isso significa que nós vamos ficar caídos no meio do caminho. Eu não sei quanto a você, mas eu não estou afim de ficar caído. Eu não estou afim de ver as promessas de Deus passar e eu não receber. Eu estou disposto a fazer o que for necessário para que as promessas de Deus venham sobre a minha vida. Eu estou disposto, se for preciso, a sacrificar a minha carne para viver as promessas de Deus na minha vida. Isso, amados, é o que nós precisamos entender. As promessas já foram feitas. Deus já tem o melhor preparado para você. As promessas de Deus já foram feitas para a sua vida. Amém? A Bíblia não nos promete um reino? Promete ou não promete? Promete. Já está preparado o reino. A nossa morada no céu já está preparado, mas a Bíblia diz que aqui na terra, se nós quisermos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa. Você está vivendo assim? Não, pastor, eu não estou vivendo. Então, desperta, porque Deus tem muito mais na tua vida. Há uns dias atrás eu conversava com uma pessoa, e eu disse para ela assim, ela sentiu um dia aqui na igreja um toque de Deus muito forte. E aí eu perguntei depois, quando eu conversava com ela, tu já tinha sentido isso na tua vida? E ela disse, não, pastor. E como é que foi? Nossa, eu parecia que eu estava nas nuvens. E eu disse assim, isso aí, sabe o que foi? Foi uma gota de Deus na tua vida. O frasco está cheio. Você acha que Deus já fez coisa grande na tua vida? Ó, o frasco ainda.
Ah, mas ele deu mais uma gota. O frasco ainda. Sabe o que isso significa? Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus, Ele quer fazer muito mais na tua vida. Ah, pastor, mas eu já vivi coisas grandes. É? Engraçado, o frasco ainda está cheio. Porque a Bíblia, a promessa que Ele fala, sabe qual é? Que Ele vai derramar tanta bênção sobre a nossa vida, até o vaso encher e... O teu vaso está transbordando? Não, transbordando não. Então, significa que ainda tem muita coisa, tem muito ainda para fazer. Deus ainda tem muito para te abençoar. A pergunta é, mas você crê nisso? Você realmente crê nas promessas de Deus? E agora eu volto à pergunta que eu fiz lá no início. Você está crendo nas promessas de Deus? Você está vivendo as promessas de Deus? Ou tem coisas que você está achando que não vai acontecer? Ou tem coisas que você está achando que Deus não lembra mais de você? Ah, pastor, mas eu estou passando por tanta luta, eu estou enfrentando tanto problema, que eu acho que essas promessas aí não é para todo mundo. Deus escolheu uns abençoar, ó, esse aqui eu vou abençoar, aquela lá eu vou abençoar. Não, esse aqui eu não quero abençoar. Você acha que Deus faz isso? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quem é que você acha que é o mais importante de nós que estamos aqui? Quem de nós é o melhor aqui? Para Deus. Nenhum. Diante dele nós somos todos. Por que você acha que Deus vai escolher um para abençoar e o outro para sofrer? Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Está sofrendo porque quer. Porque Deus quer fazer o melhor na tua vida. Mas precisa saber se você quer o melhor de Deus na tua vida. Precisa saber se você está disposto a querer o melhor de Deus na tua vida. Te coloque em pé. Feche os seus olhos. A pergunta que eu quero fazer para você de novo é bem simples. Você crê nas promessas? Você crê realmente que Deus tem o melhor para você? Você crê de todo o teu coração que apesar de todas as tuas lutas, apesar de todos os teus problemas, que Deus tem preparado o melhor para você? Ou você acha que por aquilo que você tem vivido, por aquilo que você tem enfrentado, pelas batalhas que você tem passado, ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece a minha história, eu estou no fundo do poço, eu já tentei me levantar, mas eu não consigo, será? Porque a Bíblia diz que quando eu caio, eu não vou ficar prostrado, é isso que a Bíblia diz. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Talvez hoje você está caído, e Deus está te dizendo assim, eis que a minha mão está estendida, pronta para te levantar, mas para isso você vai ter que agarrar na mão dele e dizer assim, Senhor, eu quero a tua ajuda. Para isso você vai ter que colocar a tua vida diante dele. Abra o teu coração, e comece a falar com ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, toca, Pai. Toca com teu espírito nessas pessoas. Derrama, Pai, sobre este lugar a tua glória. E manifesta, Pai, agora a tua unção, o teu poder. E toca agora, em nome de Jesus Cristo. Toca, Pai, neste coração, que talvez hoje o Senhor está duro. Esse coração que não acredita mais nas suas promessas. Esse coração que acha que as coisas não vão dar certo, que parece que as coisas não mudam, nessa pessoa parece que perdeu a fé. Toca, Pai, neste coração, toca nessa vida agora, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que toda a barreira caia por terra, que em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca na mente dessa pessoa. Abra, Senhor, o entendimento, ministra agora, Senhor, a tua unção. Desperta, Pai, desperta os teus filhos. Manifesta agora a tua glória, Senhor.
E quebranta, Pai, este coração, para que em nome de Jesus Cristo, a tua vontade, Senhor, seja soberana e prevaleça. Venha o teu reino, venha a tua glória, e manifesta, Pai, a tua graça, no nome de Jesus. No nome de Jesus.